Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui da CodeScience. Meu nome é Emerson Souza, criador de conteúdo, e hoje eu vou ensinar para você como utilizar de uma forma correta a nossa função do JavaScript dentro de um HTML ou trabalhar em conjunto ali, ambos, tanto HTML quanto JavaScript, tá? É até engraçado que eu vou mostrar para vocês ali a primeira forma que eu aprendi de como trabalhar com uma função do JavaScript no HTML, né? E essa forma não é tão utilizada hoje em dia, porque não é tão eficaz. Tem outras formas de você falar, de você usar essas funções, né? O que nós poderíamos falar de uma forma mais dinâmica, uma forma melhor de você fazer ali o seu código, tá? Então, sem mais delongas, vamos pro que interessa. Primeiramente, nós vamos criar uma pastinha aqui, ó. Uma pastinha bem simples, tá? Eu gosto de fazer sempre do zero com vocês. Vou colocar aqui, ó, mouse click, né? Que é uma função que nós temos lá. E também temos a função, né? Vou colocar função aqui, ó. Funcal, para não colocar um C cedilha, tá? É bem simples assim. Você pode dar o nome da pasta que você achar melhor. Vou deixar aqui. Bom, se você já trabalha aqui comigo, sabe que para abrir o VS Code na pasta diretamente, eu gosto de fazer um atalho chamado Ctrl Shift botão direito, e você tem acesso aqui tanto ao PowerShell quanto ao prompt de comando. E aí você pode dar o comando code underline code espaço ponto, tá? E aí você vai perceber que temos ali uma pastinha já aqui, ó, aberta, tá? Então posso fechar essa pasta. A partir desse momento, toda a nossa aula vai ser aqui dentro. Eu já abri o VS Code, a pasta que eu acabei de criar. Fica mais fácil, tá? Primeiramente, nós vamos criar 3 arquivos, sendo ele o index.html. O segundo que nós vamos criar aqui é um estilo.css, tá? Que eu vou mostrar para vocês ali. CSS, né? E o terceiro, e não menos importante, o nosso script, tá? Que é o nosso querido JavaScript, ó. Bem tranquilinho, né? Bom, vamos fazer a estrutura ali do HTML e do CSS, coisa bem simples. Vou apertar a exclamação aqui para ele fazer o complete, tudo bem? Ó, completou aqui meu HTML, bem tranquilo, né? Vamos linkar aqui dentro do nosso HTML tanto o CSS quanto o JavaScript, tá? Primeiramente nós vamos colocar aqui, ó, link, e ele vai completar. Se você quiser digitar, não tem importância, você pode colocar link rel style sheet href, tudo bem? No href, se eu segurar o Ctrl mais espaço, ele vai começar a procurar ali no meu diretório o arquivo ou pasta que eu quero navegar até chegar em algum lugar, tá? Nesse caso aqui, como tá os 3 arquivos na mesma altura ali, né? No mesmo patamar, então ele vai entrar ali, ó, certinho, tá? Agora um passo muito importante. No JavaScript, sempre priorize colocar o JavaScript lá para o final do seu HTML. Por quê? O JavaScript, ele é sequencial. Então, se ele tentar ler, ele vai de cima para baixo, correto? Então vamos supor que você coloque aqui em cima o seu JavaScript. Você coloque aqui, ó, o seu script, né? Vai fazer um src, vai dar um Ctrl espaço e coloca o seu script. Vai funcionar? Vai. Mas nem todo o código que você coloca vai funcionar aqui. Por quê? Ele vai tentar ler o CSS e ele fica aguardando. O CSS ele aguarda, depois ele lê a div. O JavaScript não. Se ele tentar ler algo que ainda não foi criado abaixo dele, ele não executa. Ele não fica esperando para executar. Então, por esse motivo, nós sempre priorizamos colocar aqui, ó. Por quê? Imagina que tudo já foi lido e aí sim, tudo já foi criado e aí o JavaScript consegue ler e executar aquilo que você quer executar, tá? Então, priorize ele por último. Somente isso. E olha só como é simples o nosso body aqui, tá? O que nós vamos colocar aqui no nosso corpo? Uma div e dentro dessa div um botão. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Vou colocar aqui, ó, disparar função. Tudo bem? E eu vou te mostrar as duas formas que podemos fazer. Então, vamos abrir aqui o nosso... Opa, o pescoço começou a doer. Vamos abrir aqui o nosso index.html. Vamos ver como ele está ficando, tá? Eu uso uma extensão chamada Live Server. Ele vai fazer o quê? Ele vai abrir sua aplicação e atualizar toda vez que você salvar o seu arquivo, tá? Isso é muito legal. Open with Live Server, então entre aqui nas extensões, procure por Live Server, instale ele e você vai ter essa mesma configuração, tá? Vou clicar aqui para abrir, ó.
Então temos até agora um botão, né? Se eu apertar um F12 aqui, você vai ver que esse botão não tem absolutamente nada. Deixa eu limpar isso aqui, que não tem nada aqui pra fazer. Então, ele não faz nada, tá? Não faz absolutamente nada. Depois eu vou deixar meio a meio ali pra vocês entenderem. Por enquanto, o que eu vou fazer aqui vai ser um estilo, tá? Só para deixar ele centralizado, bonitinho, ó. Lá na div, eu vou colocar assim, ó. Eu não coloquei um ID na div, não. É só uma div vazia, tá? Vamos colocar um background color aqui. Eu tenho uma colinha aqui da cor, tá? Porque confesso pra você que cor faz tempo que eu não lembro. Então aqui eu tenho uma altura também. Então essa altura aqui vai ser 100% da altura de tamanho. Altura, tá? Sem view weight, tudo bem? Tem VW, que é o view width, que é a largura total da tela do usuário. Essa porcentagem aqui, ela vai pegar responsividade. Significa que eu quero que essa div ocupe 100% da altura da tela do usuário. Então, se o usuário estiver vendo num computador de 1900, se o usuário estiver vendo numa TV de 50 polegadas, se o usuário estiver vendo num tablet ou num celular, ele vai se adaptar ao 100% da tela do usuário, belezinha? Isso serve para o VW também, que é View Width, tá? Vamos colocar um display aqui, porque eu vou alinhar o filho dele, que é o botão. Então, display flex, tá? Vou usar display flex. Aí eu posso usar os comandos para display flex, que é um align item center e o justify content center. Isso aqui vai garantir que o nosso botão esteja aqui no meio, tá vendo? Bem tranquilo, né? E obviamente, como não poderia deixar de ser, eu vou pegar esse button aí, né? Porque é até meio que injusto. Vamos dar uma largura para ele de 150. Eu nem lembro quanto foi que eu coloquei nos meus testes aqui. Isso, vou colocar aqui uma altura de 150 para ele ficar bem, ó. 150 pixels, né? Se eu não colocar o pixel, ele vai. Muito bem, acho que é muito, né? Vou colocar assim, tá? Aí não posso pegar a síndrome do design, senão a gente vai ficar 3 horas aqui. Então eu vou colocar aqui só um border radius de 7 pixels. E eu posso deixar assim, tá? Ó, tranquilo. Poderia colocar uma cor, um fundo, né? Mas e só aqui, ó, um cursor pointer, para saber que nós estamos passando o mouse por cima dele e está funcionando, tudo bem? Muito bem. Até aqui, vocês não têm muita dúvida. É um HTML simples, é um CSS simples e um JavaScript que ainda vai ser implementado, tudo bem? Então, vou fazer aqui, nós vamos começar agora a colocar lado a lado para a gente ver em tempo real o que vai ser executado, tá? Beleza. JavaScript, vamos lá. Ó, aí eu vou vir para cá, tá? Então eu vou fazer essa troca aqui para vocês, beleza? Meu JavaScript está sendo carregado no index, no meu index.html. Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer aqui um alert, só para garantir, tá? Nosso querido e saudoso Olá Mundo, né? Que a gente não pode esquecer. Ó, já está funcionando. Perceba que assim que eu salvo o meu código, ele já atualiza aqui. Então, beleza, tá funcionando. Isso é maravilhoso, tá? E aí, eu vou mostrar a primeira forma que eu aprendi de fazer uma função, tudo bem? Vou colocar aqui, ó, forma 01. Opa, escreveu certo, né? Forma 01. Apertando Ctrl, ponto e vírgula, você comenta e descomenta uma linha, tá? Qual que é a fórmula 01, Emerson? Aqui ele não atualizou, agora ele atualizou. Vamos lá. A primeira forma que você pode fazer esse cara aí é simples. Você vai criar uma função, então escreve function, né? Que está no inglês. Vou criar um cara chamado minha função, porque a gente é bem criativo nos nomes, né? E faço uma função simples e tranquila, né? E aí eu vou dizer que vai ter um console, que é esse cara aqui, ó, console, tudo bem? Lá no console.log, ele vai ter um rapaz chamado ali, ó, disparada a função, tá? Ou seja, quando eu apertar esse botão, que agora nada faz, ele tem que disparar ali um console log. E por que ele não está funcionando? Como nós sabemos, para uma função ser executada, ela tem que ser chamada. Ela foi criada, mas não foi chamada. Se eu colocar minha função aqui, ela vai ser chamada uma vez, ó. Minha função, certo? Porque ela é executada, e aqui o HTML executa ela uma vez, tá? Aqui, ó, isso aqui garante que tudo que eu escrevo aqui vai para lá.
Mas eu quero que ela dispare toda vez que eu clicar no botão. E aí, como que eu soluciono isso, Emerson? Deixa eu comentar aqui, ó. Ela vai sumir. Eu vou copiar esse mesmo cara aqui. Vou voltar lá no meu botão. Eu não quero que dispare pelo botão. Então vou voltar aqui. Se eu colocar on, olha o tanto de coisa que pode fazer aqui, tá? On blur, on can place, on change, on click, que é o nosso cara. Ó, o on click, ou seja, um disparo. E cola aqui minha função. Então, não foi disparada, mas se eu clicar, agora ele está sendo disparado. Essa aqui foi a primeira forma que eu aprendi a trabalhar com função, certo? Eu entendi que a função é uma super variável, onde eu coloco várias regras dentro dela, e quando eu chamo ela, ela traz tudo de uma vez. Beleza. Também aprendi que a função ela pode ser criada, mas se eu não chamar ela, ela não é executada. Ela fica criada e não é utilizada, então eu tenho que chamar ela, tá? E eu chamei ela quando eu passei o onClick. Poderia colocar um mouse over. Significa que eu não preciso clicar no botão. Eu tenho que passar o mouse no botão, ó. Toda vez que eu passo, sem clicar, tá vendo? Ó, não tô clicando. Enquanto no mouse clique, se eu passar nada acontece, mas se eu clicar, ele vai. Legal, né? Bem tranquilo. Mas isso aqui vai sujar o seu HTML. Vai deixar seu HTML lá com muita coisa que não é saudável para o seu código, para o seu clean code ali, para o seu refatoramento. Então, vamos separar por etapas. Então, eu aprendi a fazer dessa forma. Então, agora que nós aprendemos aqui, vamos fazer uma segunda vez? Vamos fazer uma coisa diferente? Uma coisa um pouquinho mais elaborada? Então, vou colocar aqui, ó. Forma 02, tudo bem? E aí nós vamos começar fazendo o seguinte, vamos capturar o botão. Capturar o botão? Vamos capturar o botão, ó, aqui, ó. Como que eu capturo esse botão? Vamos duplicar ele, ó. Shift, Alt, setinha para baixo, eu duplico a linha que eu tô, tá? Ctrl, ponto e vírgula, eu comento a linha. Eu vou tirar isso aqui, ó. Eu não quero isso aqui não, tá? Eu vou colocar um ID nesse cara. Exatamente, vou chamar de BTN. E aí entra a mágica, por quê? Nós vamos manipular pelo ID. Eu vou manipular esse botão da mesma forma que eu fiz com o mouse click, mas capturando o ID dele, já que o JavaScript ele é um intermediário, ele é um manipulador de objetos de outros lugares. O JavaScript consegue manipular o HTML, assim como ele consegue manipular o CSS, tudo bem? Ou seja, se eu capturar esse ID, eu posso manipular ele. E como que eu faço isso, Emerson? Olha só que bem tranquilo. Vou criar uma const aqui chamado meu botão. Olha só como o pessoal aqui está bem entusiasmado com os nomes diferentes. Então eu vou falar o seguinte, olha, lá no document, eu quero que você pegue um cara que tem um element by ID. Ou seja, eu quero que você pegue um elemento que tem um ID. Quem tem ID aqui no... Esse aqui. Esse aqui é um ID, certo? Mas vamos supor que no seu HTML você tenha 30 ID. Um para o botão, para uma div, para um nav, alguma coisa. Ele tem que identificar esse cara. E como que ele faz isso, Emerson? Para identificar, você passa o nome do ID. Olha só. BTN. Olha o nome que eu dei para lá. Ó. Será que ele está capturando? Vamos ver. Se eu colocar aqui, ó, meu botão, eu posso trabalhar com ele, certo? Mas essa aqui é a forma mais simples. Agora que nós já temos o botão capturado, nós temos que fazer alguma coisa com esse cara. E o que nós vamos fazer, Emerson? Vamos criar uma constante aqui também, uma outra constante chamada minha função. Tudo bem? Igual. É como se fosse de cima. Mas aí que entra a mágica, que eu comecei a refatorar, entender um pouco melhor. Eu vou criar uma função igual a essa aqui, só que eles chamam de arrow function, que é como se fosse uma função, só que ela tem uma escrita um pouco mais enxuta, para ser mais rápida. Então, ele faz o seguinte, ele cria isso, 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 opa, isso e isso. Isso aqui que você está vendo é uma função, só que de forma enxuta. Então tem o nome de arrow function. Mas funciona igualzinho esse cara, tudo bem? Só que essa função também é conhecida como função anônima, porque ela não tem um nome. Ó, aqui na minha função eu coloquei um nome, aqui eu não coloco o nome, eu só criei uma função. Mas ela pode ser ativada se eu chamar esse cara, que é uma constante, que está dentro dela. Eu estou englobando as coisas.
Isso aqui é o ponto que vocês têm que ter atenção. Eu criei uma variável constante, uma constante chamada minha função. E quando eu chamar esse cara, ele já vai ativar essa função. Legal, né? Beleza, Emerson. Até aqui eu entendi. E o que nós vamos fazer, ó? Vou até fazer melhor, ó. Eu vou vir aqui nesse cara. Vou duplicar de novo. Acabei de explicar como faz. Não se esqueçam, tá? Vou comentar aqui, ó. Tudo bem, ó. Disparado minha função, tá? E qual é a mágica aqui? Olha só que legal. Eu não estou capturando o botão. Eu não estou criando uma função. Agora eu tenho que fazer ela ser disparada. Olha que interessante. Meu botão, que é esse cara aqui, ó, que está capturando o ID do meu botão lá, ele vai ter uma função. Quando eu aperto o ponto, eu posso atribuir um monte de coisa a ele. Eu vou adicionar um evento de ouvinte, um ADD, adiciona um event listener, ou seja, adiciona alguém aí que fica ouvindo esse cara. Fica ouvindo. Se esse cara fizer alguma coisa, você me avisa, tá? Fica de guarda aí. Fica de guarda verificando se esse cara vai ser. Se esse cara, por algum motivo, for clicado, você vai chamar minha função. Olha que legal. Eu capturei o ID do botão e criei uma função. E elas não estão trabalhando em conjunto. Agora eu vou fazer elas trabalharem em conjunto. Botão, é o seguinte, você não está sendo representado pelo BTN, esse cara aqui? Beleza. Quando você for clicado, você chama a minha função. Bem legal, né? E aí ele vai fazer a mesma coisa que ele fez dessa forma aqui. Só que agora o meu index HTML não está tão poluído, não está tão sujo, certo? E ele vai fazer a mesma função que ele fez lá em cima, só que sem sujar o HTML. Bacana, né? E por último, nós vamos refazer isso aqui, só que nós vamos deixar mais enxuto. Vocês viram que tem bastante código? E se a gente conseguisse enxugar esse código aí um pouquinho? E como que eu faria isso, Emerson? Como que eu enxugo esse cara? Ó, eu vou vir aqui novamente e vou fazer o seguinte, ó. Que é uma constante, certo? Chamado btn, agora para diferenciar o nome. E já vou pegar aqui, ó, document get element by id. Tô pegando o cara lá em cima de novo, ó. É o mesmo, né? É o mesmo que eu peguei aqui, tá? Só tem um nome diferente. Tá? Então, beleza. Ele tá aqui, ó. Eu vou pegar novamente o btn. A primeira coisa que vocês têm que lembrar. Escrevam corretamente esse nome. Aqui. Se você tiver btnn aqui, você vai ver que aqui, ó, não vai funcionar. Porque eu escrevi errado. Tem que ser o mesmo nome. De preferência, tá com dúvida? Copia, salva e cola. Pra tá correto o nome. Se você escrever uma letra a mais ou a menos, ele não vai funcionar, porque ele não achou esse ID. Ele é preciso, tá bom? Beleza. Estou capturando novamente esse cara. Ao invés de eu criar esse cara e depois chamar, eu vou dar uma enxugada nele fazendo o seguinte. btn, eu vou adicionar outro event listener. Aí você fala, Emerson, você está adicionando um ouvinte do quê? Não, cadê a função que você não criou ainda? Olha que interessante. Eu posso criar diretamente. Você vai ter um cara, um ouvinte, um listener. Se você for clicado, ele vai fazer o quê? Vai criar uma função, certo? E nessa função você vai chamar o console log. Eu poderia ter copiado ali. Aqui, ó. Forma 03. Olha só, eu fui melhorando o código. Então, quando vocês ouvem falar em melhora de código, clean code, execução, performance ou alguma coisa para enxugar o código, é isso que eles estão falando. Olha como essa versão aqui é a menor de todas. Menor de todas. Essa aqui é muito eficiente e ainda é usado muito, tá? Não acho que todo mundo faz dessa forma bonitinha aqui, não. Na ideia da programação, o pessoal tem a mentalidade faz funcionar, depois você melhora. Tá funcionando é o que importa. Depois eu vou melhorar esse código executando. Ao invés de fazer um if else com 4 obrigações, eu faço uma forma ali com switch
que ele vai contemplar todas. Então você tem várias formas de você melhorar isso, tá? Então dessa forma aqui é igual à segunda, só que uma forma melhorada, economizando linha de código, certo? Pode ver que tá tudo comentado. Se eu voltar aqui e clicar, ó, forma 3, tá vendo? Coloquei o nome forma 3 para vocês saberem que tá. Então, as três formas é utilizada. A primeira não é mais indicada porque você polui seu HTML, você polui de várias formas, não é eficiente. A segunda é funcional, é utilizável, mas ela requer um pouco mais de linha de código. E a terceira foi a mais indicada porque, cara, vou trabalhar com um botão, já faço um evento aqui dentro e minimizo o código ali, tudo bem? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, dá aquela força, deixa o like aí. Espero vocês na próxima aula, tem muita coisa bacana para vir aí. Estamos finalizando o nosso primeiro curso de GitHub, tá muito bacana. E também tem, nossa, muita coisa de Python para vir ainda aí. Espero vocês na próxima aula. Meu nome é Emerson Souza e até mais.